Queridos, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa inundar a sua vida, alma e coração nesta hora. Este é o culto em seu lar, o culto da família central de Praia Grande. E nós fazemos isto com alegria, com vontade, e iniciaremos agora este culto em seu lar, em oração. Assim eu convido a todos a estar buscando a presença de Deus em oração. Oremos. Deus bendito e Pai celestial, Deus, entramos em Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, para buscar a Tua força, o Teu poder, a Tua misericórdia, para estarmos mais seguros, Pai, pois sabemos que na presença do Senhor somos mais fortes, mais resistentes, mais sábios, mais diligentes, e certamente conseguiremos alcançar os sonhos, projetos, os desafios da vida que cada dia são postos diante de nós como degraus para conquistarmos, para chegarmos mais perto do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, aqui neste lugar onde nos encontramos, iniciando esse culto, celebrando ao Senhor, também aos teus filhos que se encontram em seus lares, no trabalho, nas ruas, em qualquer lugar, Senhor. Vai, ó Deus, ao encontro de cada um. Alivia o seu fardo, traz o conforto, as consolações de que todos necessitam neste momento, de dificuldades na vida, no dia a dia, para sobreviver com dignidade. Assim pedimos que o Senhor esteja nos abençoando neste momento e também em todos os momentos de nossas vidas. Oramos na certeza de ser atendidos e agradecemos porque sabemos que o Senhor atenderá as nossas orações em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, e nós vamos cantar o hino do nosso Inário Cantor Cristão, de número 89. Esse hino fala que há poder no sangue de Jesus. Cantemos. Seu sangue tem
nós vamos ler neste momento o texto de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39, que trata de um momento assim muito crucial na vida de Jesus, que fala sobre Jesus no Getsêmani. Mateus, capítulo 26 e Marcos 14 também narra a mesma história aqui que Lucas também traz, cada um no seu foco, na sua visão, trazendo o mesmo acontecimento. E assim diz a palavra de Deus. E saindo Jesus, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Que o Senhor aplique em nossos corações a leitura de sua santa palavra. E esse texto, irmãos, nos sugere um seguinte tema: na presença do Pai, sou mais forte. Isto é algo que nós podemos também observar na vida familiar comum. Eu acho que vocês também já observaram certas coisas que eu vou falar aqui. Quando a criança ela está sozinha, ou que seja na escola, na igreja, em algum lugar, ela é mais contida, mais reverentezinha, etc. e tal e tal. Quando ela se encontra na presença do Pai, ela é mais atirada, ela se sente mais segura, e às vezes quer aprontar, porque sabe que o pai, a mãe, seus pais, são referências de segurança, de força para eles e de poder. Então, às vezes se sente à vontade. Esse texto de Lucas retrata as horas finais mais difíceis da vida de Jesus Cristo aqui na terra. Veja que antes de enfrentá-la, ele vai ao Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram, como aqui narra o texto de Lucas. Jesus foi ao monte. Vamos também com ele vai orar e nós vamos também orar. Então, sempre a oração se fez necessária na vida do povo de Deus. Jesus sabia que aqueles momentos eram finais e seriam cruciais para ele. Talvez os seus discípulos não soubessem o quanto seria difícil logo após a oração, após aquele momento, mas sabia que a oração era importante. E eles não mediram esforço para estar com Jesus em oração. O texto diz que eles seguiram a Jesus. Mas uma coisa muito interessante a se destacar aqui na nossa ministração é que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele sempre sentia a necessidade de buscá-lo em oração, pois sabia que logo, neste caso, neste momento, logo enfrentaria momentos cruciais em sua vida. A oração seria muito importante, muito oportuna, necessária em sua vida, porque ele já imaginava o quanto seria difícil
E a oração nesta hora, irmãos, é que nos dá para nós a racionalidade, a sabedoria, a maturidade, a visão, tanto do que vai acontecer ou do que pode acontecer em nossas vidas, como hoje, assim, vivemos o que será amanhã, né? Hoje, aqui no dia 26, vivemos uma realidade que não sabemos o que viveremos amanhã, dia 27 de junho de 2020, não sabemos. Então, o que acontece na vida do povo de Deus? A oração seria o fato mais importante, porque ele vai abrir o coração para Deus e vai buscar em Deus tanto a visão do que vai acontecer amanhã, a força para a luta do dia seguinte e também a sabedoria para lidar com os problemas que certamente enfrentaremos a cada momento em nossas vidas. Veja que, no caso aqui, diante deste fato de Jesus, aprendemos que nas adversidades da vida necessitamos da presença de Deus para vencer os dias maus. Às vezes nós sonhamos com o nosso ente querido, às vezes o pai ou a mãe já partiram para a eternidade, e nós, mesmo sendo já, no meu caso, adulto, já de 64 anos, outros de 30, 40, etc e tal, e sonhamos com o nosso pai ou a nossa mãe vivos, tá? E sabendo que eles já são falecidos, mas ele aparece vivo nos sonhos. Esse sonho está dizendo que no nosso inconsciente nós buscamos naquele momento a segurança no pai. Então, pai ou a mãe é a referência de segurança para nós. Então, a presença do pai, que nós no nosso inconsciente buscamos, apesar de serem falecidos, é uma necessidade nossa, interna, íntima, de ter a presença de Deus conosco. Então nós buscamos a presença de Deus. Isto é muito importante para nós. Então vejamos o que a presença do Pai nos proporciona em momentos de dificuldades em nossa vida, em momentos de lutas. Primeiro, na presença do Pai, Ele nos proporciona o fortalecimento para não desistir. Nós, quando estamos numa luta, nós não podemos retroceder. Nós estamos numa caminhada, não podemos retroceder. Nós temos um sonho de vida, um projeto de vida, não podemos retroceder, a menos que a coisa seja ruim. Não podemos retroceder. Então, tudo que nós podemos ter, conquistar em nossa vida, fala de um fortalecimento para não desistir, para continuar a nossa caminhada. Você tem um sonho, meu irmão, minha irmã? Você que tem um projeto de vida, olha, peça a Deus força para continuar essa caminhada. Pois quanto mais as provas nos sufocam, mais nós precisamos de Deus. Não é para desistir, é para continuar. E nós então oramos ao Pai. E quanto mais oramos, mais somos fortalecidos pelo poder do Senhor em nossas vidas. Então, quanto mais oramos, mais força encontramos para chegar, a consolidar ou a consolidação daquilo que um dia o Espírito Santo de Deus plantou em nossos corações. Eu sei de caso de irmãos que esperaram tanto tempo por uma consulta,
por um tratamento e conseguiram, porque não desistiram, pediu a Deus força e Deus concedeu. Depois, um dia, esse irmão, essa irmã dá o seu testemunho de que Deus atendeu sua oração, de que Deus respondeu ali ao desejo do seu coração de alcançar as suas bênçãos. Então, amados, quando estamos na presença do Pai, temos força para buscá-lo e somos fortalecidos espiritualmente por Ele. Veja que o texto diz que naqueles momentos, posto em agonia, Jesus orava mais intensamente. Não era para ele fugir, como diz o nosso povo, fugir da raia. Não, era aí que ele orava com mais intensidade para enfrentar os problemas. Não é fugindo dos problemas que somos vitoriosos. Não é fugindo das lutas que somos melhores. É enfrentando-as que nós conseguiremos a vitória. Então, eu sou de uma cidade que chama Vitória da Conquista, aquela vitória que foi conquistada através das lutas. Então, nós também podemos ter a nossa vitória da conquista, do avanço a cada dia que nós pleiteamos em nossa vida, que seja na vida familiar, no casamento, que seja no trabalho, que seja num projeto de estudo, de formação cultural, intelectual, que seja na profissão, que seja no trabalho, que seja em tudo aquilo que se encontra diante de nós como desafios da vida. Então precisamos estar cada vez mais em oração na presença do Pai. O que a presença do Pai nos proporciona? Segundo, o entendimento para não murmurar. Você já ouviu essa palavra murmurar? É aquelas pessoas que estão sempre reclamando. Ah, que trabalho difícil. Ela orou tanto a Deus, lutou tanto para ter um trabalho, depois reclama porque tem um trabalho difícil. Ah, que trabalho difícil. Aí pediu a Deus um casamento, depois reclama, casamento não presta. Aí orou a Deus para comprar um carro. Ai, que coisa, que droga de carro. Aí pediu a Deus para mudar do sítio para a cidade. Ai, que droga de cidade. Aí pediu a Deus para morar num sítio que não quer mais na cidade. Ai, que tristeza, que coisa triste, parada, e sempre reclamando. Então isso é murmuração. Deus não se agrada dos murmuradores, né? Então veja, queridos, que se queremos que Deus nos livre das lutas, é preciso ter o discernimento espiritual para entender a vontade dele. Muitas vezes nós pensamos que aquilo que está em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, seja uma coisa nossa, propriamente nossa. Às vezes é o próprio Deus que já colocou em nós um sonho, né, para sonhar, o desejo para conquistar, para subir, para ir mais além. Isso é uma coisa muito importante para nós. E em tudo e em todas as coisas, na vida cristã, na vida com Deus, no ministério, no trabalho, na escola que nós queremos, sempre nós enfrentaremos lutas, e não é para nós murmurarmos, é para crescermos, é para aprendermos e vivermos dias melhores. Então vejamos que quando buscamos a Deus, recebemos entendimento para saber a sua vontade para a nossa vida. E Jesus orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então vejamos que em nós impera a vontade de Deus. E nós precisamos entender a vontade de Deus. E que a vontade de Deus não saia de nós, mas que nós possamos entendê-la e continuar. Pois sabemos
que a vontade de Deus, como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, é boa, perfeita e agradável. Podemos até ter lutas, podemos até sofrer algumas desventuras, podemos sofrer algumas agonias, algumas frustrações, mas todo aquele que persevera tem a vitória. Assim que a palavra de Deus diz que todos aqueles que perseverarem até o fim, a estes serão dados a coroa da vida, o prêmio pela luta, pela perseverança. É o que nós queremos, o que eu desejo para você é que você persevere. Tá bom, queridos? O que a presença do Pai nos proporciona? Terceiro, o conforto para suportar. Você já teve a noite mal dormida, que você cansa de ficar deitado, você vira de um lado para o outro, às vezes ataca ali o nervo ciático, e não tem posição que te agrade, o que te deixa mais confortável para você continuar na cama. Às vezes eu viajo aqui para o Nordeste dirigindo, aí começa a dar aquela dor no nervo ciático, eu boto um travesseirinho atrás e mudo de posição e viro para lá, viro para cá, até que eu preciso tomar um remédio para aliviar a dor, e para continuar a viagem. Então, a presença de Deus, ao invés do remédio, nos proporciona força para suportar, até para amar os nossos irmãos. Às vezes precisamos ter paciência para suportar. Isso a palavra de Deus diz, que devemos suportar um ao outro em amor, não é assim? A Bíblia não diz isso? Então eu quero, inclusive, um desafio para você, que você me suporte com amor, porque se você não tiver amor por mim, você não vai me suportar não, porque olha, meus irmãos, como homem, como pessoa, eu olho para mim mesmo, eu sei que sou difícil, sou osso duro de ser roído, tá? Mas faça uso da palavra de Deus, me suporte com amor, e eu vou amá-los também. É porque eu sei que o irmão, a irmã, vocês não são ninguém, são perfeitos, são seres humanos, cada um tem sua forma de ver, de pensar, de se expressar, E às vezes, como nós expressamos, como nós falamos, nós agimos, às vezes magoa os outros, e às vezes as pessoas não querem mais saber da gente. Eu não quero mais saber desse cara, dessa pessoa que fala o que acha, que deve. Então, suportar neste momento para nós, como diz o povo, na altura do campeonato, nós podemos suportar. Veja que antes mesmo de Jesus voltar ao céu, disse que enviaria o ajudador, o Espírito Santo, que estaria conosco todos os dias para nos ajudar. Sabe por quê, irmãos? Porque senão a gente não suportaria as dificuldades, as provações, a convivência, o relacionamento. Não é fácil não, viu? Não é fácil não. Então nós precisamos orar a Deus para que Ele nos dê o Espírito Santo, tá? Que Ele fique conosco, nos ajudando, nos trazendo esse conforto espiritual para nós suportarmos uns aos outros, suportar a jornada do dia a dia do trabalho, dos sonhos, dos projetos. Puxa vida, como isto é importante para nós sabermos que temos um Deus e que sem a presença dele, então fica difícil, tá? Fica muito difícil. Veja que naquele momento em que Jesus estava ali de angústia, a presença do Pai oferece conforto exatamente naqueles momentos cruciais de sua vida. Diz o verso 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Você sabe que tem momentos na nossa vida que ninguém conforta. Agora, esses dias, eu vi aí no Facebook um pastor, que também é meu primo, pastor
cristão evangélico, né? Primo Leônidas Prado, lá na Bahia, perdeu seu filhinho, né? Seu filho, falou, filhinho, não sei se ele já é adulto, adolescente, e esse irmão querido e primo, ele externiza a dor da sua alma, da sua vida. E eu passei uns 2 ou 3 dias para escrever para ele alguma coisa, porque o que eu vou escrever? O que eu vou falar para ele? Porque as minhas palavras não são suficientes para tirar a angústia, para confortá-lo. Então me lembrei inclusive de um cântico que nós cantávamos quando era criança nas igrejas, hoje fala cântico gospel, antigamente era chamado-se de corinho. E o corinho dizia assim: há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Até mencionei essa palavra. Mas esse conforto que nós precisamos vem de Deus. É o Espírito Santo que nos traz. Vem dos céus. Naquele momento, o Pai Celestial envia o seu anjo para confortar o seu filho. Que Leônidas receba nesse momento essa consolação do Espírito Santo vinda dos céus para ele, que a Sarinha receba pela perda do pai, tempos atrás, agora da sua mamãe, e tantos irmãos queridos que perderam seus entes queridos, como a irmã Valdeirês e outros que a gente acaba nem lembrando aqui para mencionar o nome de todos, mas que nós buscamos esta consolação. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa atender esse momento, trazendo conforto para a sua alma, para que você possa continuar a sua caminhada, porque você está vivo, isso quer dizer que você ainda tem chão pela frente, tem alvos ainda para alcançar, e nós, com dor no coração, com lágrima nos olhos, precisamos continuar. Então, queridos, essa é a minha oração, que Deus envie o Consolador nesse momento, para que Deus possa te fortalecer. O que a presença do Pai nos proporciona? Por último, a motivação para continuar. É o que estava falando aqui agora. O poder de Deus é um fator motivador para nós, para mim, para você, continuarmos a nossa caminhada. Quando entramos na presença do Pai em oração, somos restaurados, somos fortalecidos, motivados a perseverar até encorajar outras pessoas também a buscarem a Deus, porque é difícil acharmos algo aqui na terra que vem substituir o filho que perdemos, a filha, o cônjuge, o irmão, o pai, a mãe, o ente querido, o amigo. Irmãos, tem coisas na vida que só Deus pode cobrir essa lacuna, preencher essa vaga. Já dizia um grande teólogo do passado, um teólogo católico chamado Agostinho, que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho. Ele dizia que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus e que só Deus poderia preencher este vazio. E Deus é grande, este vazio é grande e só Deus pode preencher. Então vejamos que quando Jesus está ali, volta
encontra seus discípulos dormindo de tristeza. Vocês já perceberam quando nós estamos angustiados, depressivos, a única coisa que a gente quer é dormir? Que psicologicamente esse sono desenfreado que temos, às vezes é uma espécie de fuga para não provar da angústia, do medo, da incerteza, da dor, da falta. Vem o sono. Isso é uma fuga. E Jesus encontra-os dormindo de tristeza. E Jesus então diz para eles: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Levantai-vos é uma palavra de autoestima, é uma palavra de força, de animação, uma palavra de que necessitamos muitas vezes que alguém nos sacuda e nos fale: levanta a cabeça, olha para a frente. E nós precisamos, irmãos, fazer isto, levantar a nossa cabeça, olhar a estrada que tem pela frente, o estradão aí que temos pela frente, os desafios, aqueles que ainda nos restam, para que possamos cuidar deles e partir para a luta. Quando os nossos filhos são crianças, eles se sentem muito seguros e se alegram com a presença dos pais. E os pais também se alegram ao verem seus filhos por perto. Eu principalmente, que já não tenho mais pai, tenho minha mãezinha com 90 anos, lá em Vitória da Conquista, a pastora Miriam, sua mãezinha, lá em Recife, com 96, caminhando para 97, não tem mais pai também, mas nós temos o Pai Celestial, que cuida de nós, que nos fortalece, e temos a nossa família aqui em Praia Grande, a família central de Praia Grande, que às vezes pecamos, às vezes brigamos, às vezes nos aborrecemos, às vezes amamos, mas é a nossa família, o povo que Deus nos deu, e precisamos de força e nos alegramos com a presença dos nossos irmãos. Nós nos alegramos com a presença do Pai Celestial, e o Pai Celestial se alegra com a presença de todos os seus filhos junto a Ele, em oração, falando com Ele, pois é na oração que nós desenvolvemos a comunhão com o Pai, a intimidade com Ele. Quando nós abrimos o nosso coração, falamos para Ele dos nossos medos, dos nossos anseios, das nossas conquistas, das nossas frustrações, dos nossos sonhos, de tudo. Nós partilhamos com Ele, e Ele envia o seu Santo Espírito para nos confortar, para nos fortalecer, nos motivar nessa caminhada até chegarmos a Canaã celestial, Ainda não chegamos, ainda está longe a Canaã, e nós precisamos chegar. Então, amados, há sempre um momento de comunhão e intimidade com os filhos na presença dos pais. Isso é algo tremendo, que nós precisamos também dessa comunhão com Deus. E concluindo aqui a nossa palavra, Deus deseja proporcionar momentos de alegria na sua vida, na minha vida e nossas vidas. Isto será possível se você desejar a presença dele também com você. Tudo é possível a partir da nossa essência. Eu quero, eu confio, eu creio. Porque Jesus disse para Marta, para Maria, um momento de dor, da perda do seu ente querido, ele diz: olha, se você crer, você verá a glória de Deus. Imagine, queridos, o que pode acontecer na sua vida se decidir seguir a Jesus e a permanecer na presença do Pai. Imagine
Quantas coisas boas isto pode acontecer. Que Deus nos abençoe grandemente neste momento de lutas e dificuldades que enfrentamos, que o seu Santo Espírito possa nos fazer permanecer na presença do Pai, para que sejamos mais fortes na nossa caminhada. Oremos. Santo Deus e Pai Celestial, em cuja presença estamos, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por este momento, quando meditamos em Tua Palavra, e pedimos que o Teu Santo Espírito, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, esteja nesse momento tratando de cada um, diante de cada um, colhendo as orações, anotando cada pedido que está sendo feito nesta hora, para apresentar diante do Pai Celestial e trazer do Pai a resposta que tanto desejo, que tanto preciso neste momento de dor, de necessidade, de medo, de angústia, de incerteza. Oh Deus, em nome de Jesus, visita-nos com o Teu anjo. Como diz a Tua palavra através do salmista, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Que o Teu anjo possa nos trazer o conforto que precisamos, como o Senhor enviou o Seu anjo para confortar o Seu Filho Jesus em um momento crucial em sua vida. Que Ele esteja presente conosco neste momento em que oramos, que falamos contigo, Pai. Traz a restauração, Senhor. Traz a cura, o alívio da dor, da agonia. Traz o Teu bálsamo, o Teu refrigério sobre nossas vidas e seremos fortalecidos para continuarmos a nossa caminhada. Assim, Senhor, desejamos a Tua presença e queremos estar contigo todos os momentos. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite de paz, um sono tranquilo e permita que tenhamos um final de semana abençoados por Ti e de muita paz. Assim eu te peço que o Senhor nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não esquecendo, amados, que amanhã à noite, por volta das 22h30, teremos o nosso devocional Momentos com Deus, e domingo próximo, às 20 horas, o nosso culto em seu lar, que é o culto de celebração da família central de Praia Grande. Não perca, não deixe de estar conosco, e não esqueça que o horário é 20 horas. Então, 20 horas, como diz o pessoal lá do interior, 20 horas em cima da mosca, iniciaremos o nosso culto. A gente quer contar com a sua presença e dê aí o seu likezinho, né? Mas não é só para ver e deu lá que acabou e saiu, não. Fica até o final, porque temos uma palavra sempre, uma palavra de Deus para você. Tá? Não apenas abre o pastor, eu visualizei. Não é para visualizar, é para ouvir a palavra. Senão, não vale a pena o nosso esforço, o nosso interesse, o nosso trabalho, o investimento. É para que você tenha força, que você cresça espiritualmente. O nosso culto também aqui será disponibilizado no YouTube e você pode entrar lá, você pode se inscrever em nosso canal Pastor Renan, com letra minúscula. Não é Pastor Renan. Tem vários pastores com o nome de Pastor Renan. Eu sou baiano, o meu é diferente. O meu é Pastor Renan. Tá? Quando aparecer o retrato, você dá um cliquezinho em cima do meu retrato, aí abre lá os nossos sermões, as nossas ministrações, e você pode também indicar para outras pessoas, tá? Compartilhar. Tá? Então você se inscreve, dá um likezinho lá também e aciona lá o sininho, tá bom, querido? E assim todos nós seremos abençoados, tá bom? Então, antes da bênção, aqui está o meu aperto de mão para você,
o meu abraço bem apertado e carinhoso também, e o nosso ósculo e a pastora não pode ficar de fora, também vai fazer a sua saudação. Um beijo a todos vocês, uma noite de paz e muitas bênçãos. Glória a Deus. Agora, olha para a pessoa que está do seu lado e fala comigo. Que a bondade infinita do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, te fazendo mais forte na caminhada. Em nome de Jesus, assim eu te abençoo. Amém? E graças a Deus, e até amanhã, e muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença conosco. Que Deus nos abençoe.